Amém, irmãos. Boa noite mais uma vez. Os irmãos que tiveram que me aguentar 1h30 ontem. O Fábio levantou. O Fábio levantou a plaquinha lá. Eu não vi ele levantar a plaquinha para o Adriano, não vi ele levantar a plaquinha para o Mateus. Para mim, ele levantou a placa. Acabou! Mas enfim. Louvo a Deus por você que veio ontem e me aguentou 1h30 e vai ter que me aguentar hoje não 1h30, vai ser menos um pouquinho. Amém. Quem no ano passado, mais ou menos por essa época, lembra que eu fiz uma exposição e que eu fiz algumas trovas. Então hoje a gente vai fazer mais uma vez um sermão poético e dessa vez a gente vai fazer por base um soneto. Desafiando aqui, Mateus me desafiou a gente fazer um culto, uma pregação em repente. Eu tenho que fazer uma aula de canto aqui para a gente poder fazer isso. Já pensou? A gente fazer uma pregação em repente, ele joga um repente de lá, eu jogo de cá. Misericórdia. Não vai ficar ninguém na igreja, misericórdia. Então, irmãos, antes do soneto, vamos ler o texto, porque sermão expositivo sem leitura da Bíblia não é sermão expositivo. 1 Tessalonicenses 2 diz assim: porque vós mesmos, irmãos, bem sabeis que a nossa entrada para convosco não foi vã, mas havendo primeiro padecido e sido agravados em Filipos, como sabeis, tornando-vos ousados em nosso Deus, para vos falar o Evangelho do Deus com grande combate. Porque a nossa exortação não foi com engano, nem com imundícia, nem com fraudulência, mas como fomos aprovados de Deus, para que o Evangelho nos fosse confiado, assim falamos, não como para agradar aos homens, mas a Deus, que aprova os nossos corações. Porque, como bem sabeis, nunca usamos de palavras lisonjeiras, nem houve um pretexto de avareza. Deus é testemunha. E não buscamos glória dos homens, nem de vós, nem de outros, ainda que podíamos, como apóstolos de Cristo, servos pesados. Ainda fomos brandos entre vós, como a ama que cria seus filhos. Assim, nós, sendo-vos tão afeiçoados de boa vontade, quiséramos comunicar-vos não somente o Evangelho de Deus, mas ainda as nossas próprias almas, porquanto nos éreis muito queridos. Porque bem vos lembrais, irmãos, do vosso trabalho e fadiga, pois trabalhando noite e dia, para não sermos pesados a nenhum de vós, vos pregamos o Evangelho de Deus. Vós e Deus sois testemunhas de quão santa e justa e irrepreensível nos ouvemos para convosco os que credes. Assim como bem sabeis de que modo vos exortamos e consolamos cada um de vós como pai a seus filhos, para que vos conduzeis dignamente para com Deus, que vos chama para o seu reino e glória. Textozinho um pouquinho antigo. Essa Bíblia tem até cantor cristão. Peguei ela lá, não era essa, o texto do esboço não está nela não. Então vamos lá. Nós vamos basear o sermão nas estrofes que nós fizemos aqui. Então nós vamos ler juntos o poema. Tomara que fique tão bonito igual o louvor, Vamos ver aqui se vai funcionar. Então, vamos tentar fazer. Está todo mundo conseguindo ver? Uhum. Vamos lá. O chamado terá muitas dores. Pensamos, tudo é vão, sem proveito. Somos provados em nossos valores, se servimos ao que é perfeito. Enganadores vagam pelo mundo. O fiel para si nada deseja. O seu amor pela causa é profundo. A graça de Deus é tudo que almeja. Com atenção de pai e mãe a cada crente,
com carinho, amor e dedicação. Agora, uma família renascente, consolidando sua salvação. Nós somos exortados aqui e agora. Prepara-te, seu reino não demora. Amém. Amém é um poema, tá vendo? Porque está extraído do texto bíblico que nós vamos estar introduzindo. Eu tive, quando a gente pegou essa perícope, esse pequeno texto bíblico da exposição, eu tive o cuidado de olhar e falar assim, qual versículo, qual é a parte desse texto que mais resume a ideia daquilo que Paulo estava tentando transmitir para os irmãos de Tessalônica naquele pedaço do texto. E assim, o que a gente encontrou foi na segunda parte do versículo 7, que diz assim, mas nos tornamos brandos entre vocês, como uma mãe que cuida dos seus próprios filhos. A ideia de Paulo aqui nesse texto é que ele tinha chegado àquela igreja e ele tinha dado orientações e tinha ensinado aquela igreja e saiu dali diante de perseguição, como já foi dito pelo pastor Marcos, pelo pastor Mateus nas pregações antecedentes. Mas quando ele manda Timóteo até aquela igreja, ele encontra uma igreja saudável, uma igreja bíblica, uma igreja firmada na fé, uma igreja firmada na esperança, uma igreja firmada no amor. Ele encontra uma igreja bíblica que, embora eles tenham passado pouco tempo ali na consolidação daquela igreja, mas ele encontra uma igreja que se solidificou na palavra de Deus. Mas também quando Timóteo chega para trazer notícias para Paulo da situação da igreja, ele percebe que a situação na cidade de Tessalônica não tinha acalmado. Os irmãos ainda estavam sofrendo perseguição e muitas calúnias a respeito de Paulo estavam rolando naquele meio. Então ele começa dizendo, a primeira coisa, que os irmãos sabiam que quando ele vai até aquele lugar, isso já foi explanado aqui nas pregações anteriores, ele não chegou ali por nenhuma ganância pessoal, por nenhum desejo pessoal de satisfazer uma vaidade. Mas ele tinha ido para aquele lugar com a ordem de Deus e uma visão que ele havia recebido antes, quando ele tentava pregar ainda na Ásia, mas ele tem uma visão de um homem vestido com roupas da Macedônia, que é a mesma região da Tessalônica, e que diz assim, passa a Tessalônica, a Macedônia, e nos ajuda. Então ele entendeu que ele tinha que interromper por um tempo o seu ministério na Ásia e ir até a parte da Europa, cruzar o continente para pregar o Evangelho. Então ele faz isso, ele sofre perseguição em Filipos, prega ainda passa por 2 outras cidades, e numa distância entre Filipos e Tessalônica de cerca de 100 e poucos quilômetros, 120 quilômetros, 150 quilômetros, ele chega a Tessalônica, prega numa sinagoga durante 3 semanas, sofre perseguição tanto de dentro da sinagoga, das pessoas que quando olham para a sua pregação, falam assim, esse homem está tentando trazer tumulto para a nossa fé. E ao mesmo tempo as pessoas de fora que estão sendo prejudicadas, porque as pessoas daquela igreja deixaram a idolatria, deixaram o culto pagão, aquelas pessoas também passam a perseguir e dizer, esse homem é um daqueles que tem causado tumulto no mundo. São essas pessoas que têm causado a desordem na ordem social estabelecida. E aí, um homem da igreja chamado Jason foi preso, teve que pagar fiança para ser solto, e a igreja entende que Paulo precisava sair daquele lugar, daquele ambiente, que não era o momento de Paulo permanecer ali, porque as coisas estavam quentes. E Paulo então sai, passa um período, ele manda Timóteo ir até aquela igreja para verificar como estavam as coisas, e Timóteo volta com essa situação, olha, a igreja está bem, a igreja está firmada na palavra, a igreja está estabelecida conforme a vontade de Deus, Deus está atuando na igreja, a igreja é viva, porém, a situação que estão dizendo de você são essas coisas. Então, nesse trecho da palavra, Paulo faz uma pequena defesa das suas intenções e mostra com frutos como era o seu ministério. Mostra com frutos que aquilo que ele falou não era só da boca para fora, mas ele mostra com frutos, com atitudes, como é a vida de um pastor e de um servo fiel a Deus.
Quando eu recebi a incumbência de trazer esse trecho, era um texto que exatamente eu não queria trazer. Não falei nada contigo, mas eu falei assim, esse é o texto que eu não quero falar. Porque quando a gente fala algum trecho da Bíblia, principalmente quando é voltado, como é o caso dos pastores aqui presentes, e dos irmãos que ajudam no pastoreio, seja de crianças, seja de adolescente, os irmãos que ajudam no pastoreio da igreja, essa palavra você aponta com um dedo, mas voltam, né, outros para você. Então essa palavra está dizendo para mim, e vai dizer para os demais irmãos e todos nós, que de alguma forma ou outra tem influência espiritual na vida das pessoas. E ainda mais a respeito do testemunho que a gente deve dar diante do mundo. Porque embora talvez você não tenha uma atitude de ensino na igreja, de pastoreio na igreja, mas diante das pessoas fora da igreja que você convive, você é a referência de Deus para essas pessoas. E portanto, essas pessoas vão estar nos observando como as pessoas estavam observando Paulo. Então Paulo, ele falou, ele pregou a palavra. E muitas vezes a gente vem aqui à frente, seja para ensinar, seja para pregar, seja para dar uma orientação à igreja, e as pessoas dizem, mas será que aquilo que ele está pregando, será que aquilo que ele está ensinando, ele está tentando viver? Se eu falar assim, mas você pecou nisso, falhou sim, nós não somos perfeitos. Não há infalibilidade pastoral, né? Em algum momento pode ser que o Mateus vai chegar para mim, ô Duarte, você pregou lá domingo, mas olha, essa situação aqui você precisa melhorar, meu irmão. Você percebeu que você ensinou para a igreja, mas você ainda é falho nessa situação? Eu vou orar com você, vou te ajudar a sair dessa situação, mas você precisa melhorar nisso, porque você falou, mas você precisa melhorar nessa situação. Então, essa palavra que Paulo aplica a si, eu quero que você já no primeiro momento já comece a aplicar na sua vida. Não olha assim, o pastor Mateus, o pastor Adriano, o Duarte, o Marco, o Vitor, o Fábio, a Silvana, enfim, qualquer pessoa que exerça um ato de estar à frente do púlpito dessa igreja, eu não quero que você olhe e fale assim, essa palavra é para o fulano. Mas interiorize, coloque isso para você, fala assim, essa palavra é para mim. Eu preciso viver essa palavra que vai ser dita. A primeira estrofe eu coloquei assim, o chamado terá muitas dores. Pensamos, tudo é vão, sem proveito. Somos provados em nossos valores, se servimos ao que é perfeito. Nós sabemos que o chamado, ele traz responsabilidades. Aquela velha frase do Homem-Aranha, né? Com muitos poderes, vem muitas responsabilidades. É assim? O famoso tio Ben, né? É tio Ben? Isso? Então, grande sabedoria, com grandes poderes, vem grandes responsabilidades. O chamado, ele não vem acompanhado apenas de benefícios. A intenção de muitas pessoas hoje em dia de chegar ao ministério pastoral ou qualquer coisa nessa área é pensar assim, agora eu vou ter um título, eu vou ter um nome. Diante da sociedade as pessoas vão olhar e falar assim, fulano é pastor. Não sabe ele que é o pior título que tem. Na verdade, hoje, diante de tantas situações que nós temos visto externas aí no mundo em relação a nomes de pastores, principalmente pastores de mídia, nós temos visto que você falar que é pastor, você sofre um preconceito imediato. Eu posso dizer que quando eu pastoreava na igreja, eu fui fazer matrícula do Natan no colégio, e na hora que eu vivia de igreja, eu era pastor em tempo integral, eu só exercia o pastorado, não estava trabalhando em mais nada, e eu fui para preencher a ficha de inscrição da matrícula do meu filho no colégio. E a pessoa que estava fazendo a ficha falou assim, qual é a sua profissão? Ela olhou para mim, com um olhar assim, olhou de baixo em cima e falou assim, pastor não é profissão. Aí eu falei assim, mas é a minha ocupação. E eu parei para pensar assim, qual é o olhar que as pessoas têm sobre pastores? Talvez você que é evangélico, que você é amigo do evangelho, você visita igrejas, talvez você olhe para o pastor não com esse olhar de preconceito. Mas diante da sociedade hoje, por conta de tantas coisas que nós estamos vivendo, pastores sofrem sim preconceito. Você falar hoje que você é pastor diante de determinadas pessoas, é você falar assim, esse cara é estelionatário,
não gosta de trabalhar. Tem isso também. Tá? Com certeza está vivendo do dinheiro dos fiéis. Paulo estava sofrendo esse tipo de acusação. Paulo estava sendo acusado de que ele era um daqueles pregadores itinerantes que passavam de cidade em cidade arrecadando dinheiro com as suas exposições, com as suas filosofias. Ele estava sendo acusado disso. É mais um andarilho que veio aqui para ensinar coisas, filosofias diferentes daquilo que a gente já está acostumado, ganhou alguns fiéis e vai viver às custas desses fiéis. A gente vai ver no decorrer do texto que não é nada disso e Paulo vai explicar porque não era. Em 1 Pedro 5, 1 a 4 diz assim: E agora uma palavra aos presbíteros em seu meio. Eu, que também sou presbítero, testemunhei os sofrimentos de Cristo e também participarei de sua glória quando ela for revelada. Assim peço-lhes que cuidem do rebanho de Deus, que Deus lhes confiou com disposição, não de má vontade, não pelo lucro que terão com isso, mas pelo desejo de servir a Deus. Não abusem de sua autoridade com aqueles que foram colocados sob seus cuidados, mas guiem-nos com seu bom exemplo. E quando vier o grande pastor, vocês receberão uma coroa de glória sem fim. Pedro estava dizendo àquelas pessoas que eram destinatárias como deveria ser o proceder de um pastor que era um servo fiel a Deus. Então alguém que foi chamado por Deus, para o ministério da palavra, para o ministério de ensino, que foi chamado por Deus para ser uma testemunha de Deus, se alguém que passa instruções do reino de Deus, ele deve ter essas características que Pedro estava dizendo. Que eles deveriam ser pessoas que cuidem do rebanho de Deus. Nós vamos ver mais à frente que Pedro, quando estava lá depois que Jesus ressuscita e encontra os discípulos, Pedro havia negado Jesus 3 vezes. E Jesus por 3 vezes pergunta para Pedro: Pedro, tu me amas? E Pedro responde: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Apacenta as minhas ovelhas. A primeira característica que Paulo coloca é que ele amava as ovelhas de Deus. E por isso ele estava passando por perseguições, foi preso em Filipos, açoitado, algemado, colocado com os pés amarrados num tronco. Ele sofreu por causa das ovelhas. Mas ainda pelo amor da causa de Cristo, ele sai dali e ele vai e continua o seu ministério. Ele não se cansa. Mas a motivação dele é que o mesmo Cristo que o encontrou, o mesmo Cristo que o salvou, o mesmo Cristo que deu a vida por ele, o mesmo Cristo que perdoou os seus pecados, tinha dito para ele: vai e prega o meu evangelho. É essa a motivação de um servo de Deus. Ser encontrado como alguém que foi resgatado por Cristo. Ser encontrado por alguém que foi amado de Deus. Ser encontrado como alguém que estava no caminho da morte, da perdição, estava no caminho do inferno, mas foi tirado de lá. E a grande alegria de ter sido perdoado, de ter sido curado, de ter sido salvo. É uma alegria que você tem, que você não pode conter e você deseja levar a outros. É compartilhar o que está no seu interior e dizer assim: eu não posso segurar isso para mim. No Antigo Testamento tem uma história muito interessante, que havia um cerco a uma cidade. E ali o profeta, não lembro se foi Eliseu, ele diz para o rei assim: amanhã não haverá mais fome. Amanhã haverá abundância. E o rei debocha, mas aí acontece o seguinte: na mesma noite, um anjo de Deus vai ao arraial do inimigo e mata todos os soldados dos inimigos. E havia leprosos que estavam do lado de fora da cidade. E eles resolvem fazer o seguinte: olha, nós se ficarmos aqui, vamos morrer de fome. Então vamos lá no arraial do inimigo e vamos ver se a gente consegue roubar alguma coisa. E quando eles chegam lá, eles encontram um arraial com centenas de milhares de soldados mortos e abundância de comida. E eles vão, comem, saciam a sua fome, se alimentam, e eles olham assim e falam assim: nós não podemos guardar essa mensagem para nós. Precisamos voltar lá na cidade e bradar para as pessoas que há alimento. Quando nós encontramos isso, nós temos essa mensagem
gritando dentro do nosso peito e precisamos dizer, temos que falar isso para outras pessoas. Era esse amor que Paulo tinha dentro do seu coração. Era esse desejo de levar a outros essa mensagem que gritava dentro dele. Então essa era a motivação dele. Porque vós mesmos, irmãos, bem sabeis que a nossa entrada para convosco não foi vã, mas havendo primeiro padecido e sido agravados em Filipos, como sabeis, tornamos-nos ousados em nosso Deus. Essa ousadia, ela vem de um coração transformado. Essa ousadia, ela vem de uma vida regenerada, de uma vida justificada, de alguém que foi eleito por Deus, justificado por Deus, foi regenerado por Deus e estava vivendo pela causa de Deus. Porque a nossa exortação não foi com engano, nem com imundícia, nem com fraudulência. Porque agora, quando ele faz isso, ele prega debaixo da unção de Deus, sim, mas ele prega com a verdade de Deus, mostrando para aquelas pessoas que o Cristo veio, morreu pelos seus pecados, ressuscitou dos mortos, e que eles poderiam ter esperança na vida eterna. Ele prega o Evangelho comparando as escrituras do Antigo Testamento daquela sinagoga, com certeza é isso que nós cremos que ele fazia, e ali ele resgata almas, tanto de judeus, quanto almas de pessoas que eram pessoas que iam até aquela sinagoga e que ouviam sábado após sábado o culto que ali acontecia. A segunda estrofe diz assim: enganadores vagam pelo mundo, o fiel para si nada deseja, o seu amor pela causa é profundo, a graça de Deus é tudo que almeja. No texto que nós lemos, nos versículos de 3 a 6, diz assim: portanto, como vem, não pregamos com a intenção de enganá-los, nem com motivos impuros, nem com artimanhas. Em vez disso, falamos como mensageiros aprovados por Deus, aos quais foram confiados as boas novas. Nosso propósito não é agradar as pessoas, mas a Deus, que examina as intenções de nosso coração. Bem como sabem, nunca tentamos conquistá-los com bajulação, e Deus é nossa testemunha de que não agimos motivados pela ganância. Quanto ao reconhecimento humano, nunca buscamos de vocês, nem de nenhum outro. A situação que nós encontramos aqui naquela cidade e em outras cidades gregas da mesma época haviam pessoas, filósofos, chamados sofistas, que iam de cidade em cidade tentando atrair multidões. E como os sofistas agiam? Pregando verdades? Não, pregando coisas que traziam emocionalismo às pessoas, traziam convencimento às pessoas, e como diz a máxima nazista, né, uma mentira anunciada várias vezes se torna verdade. Então o sofismo é nada mais é do que isso, uma mentira bem pregada, uma mentira bem pronunciada, uma oratória afinada é capaz de convencer muitas pessoas. A propaganda nazista era nada mais, nada menos que isso. Uma mentira bem articulada, bem pregada, que fez com que um país como a Alemanha caísse num buraco sem fundo, crendo num maluco que tinha ideias completamente extravagantes. Nós sabemos o que deu. Se você fez aula de história dessa época da Segunda Guerra, você sabe no que deu isso. Milhões e milhões de pessoas mortas, porque um maluco doido, mas com uma oratória maravilhosa, convenceu milhões de pessoas de que deveria exterminar milhões de judeus. E isso é sofisma. Infelizmente, nos nossos dias, nós vemos muito conteúdo vazio, mas com boa oratória. Infelizmente, nos nossos dias, nós vemos pessoas saindo pelo mundo e ganhando milhões de pessoas, mas com um evangelho que não é evangelho, com uma pregação que não é a pregação que Jesus ensinou, que não é a doutrina dos apóstolos. Paulo está dizendo aqui: eu não sou uma dessas pessoas. Eu jamais cheguei diante de vocês com argumentos humanos, com oratória humana. Eu jamais cheguei diante de vocês tentando argumentar de maneira que eu estou bajulando para tentar ganhar o seu coração. Não pregamos com a intenção de enganá-los. Ai daquele que ocupa o púlpito da casa de Deus
com a intenção de ganhar prestígio, trazendo mensagem enganosa. Porque ele se torna ainda mais condenado. Porque além de ele condenar a própria alma, ele leva outras pessoas ao engano. E ele se torna réu por causa disso. Infelizmente, muita gente está indo para o buraco. Nós vemos aqui na sexta e ontem, né, religiões e pensamentos religiosos de pessoas que têm a Bíblia. Não são pessoas que não têm conhecimento da Bíblia. Tem pessoas que ouviram bons sermões, talvez no começo da sua vida, mas que trilharam outros caminhos e resolveram o caminho mais fácil para juntar multidão. Não adianta a igreja estar cheia de pessoas vazias. Estar cheio de pessoas vazias é fazer dessas pessoas talvez mais condenadas ao inferno do que eram antes. Porque fecha a porta ao coração para a verdadeira pregação do Evangelho. E quantas pessoas, infelizmente, nos nossos dias, creem estar salvas, mas creem no Evangelho que não é o Evangelho de Cristo. Mas Paulo estava aqui dizendo que ele jamais fez isso. Ele não tinha motivos impuros, ele não usava de artimanhas, mas ele falou a mensagem aprovada por Deus. E Deus havia confiado a ele e aos demais apóstolos as boas novas do Evangelho. E como ele poderia não ser fiel? Ele que teve encontro pessoal com Cristo fora de tempo. Os demais apóstolos que viveram e caminharam com Cristo por mais de 3 anos, mas Paulo teve um encontro real com Cristo naquela estrada de Damasco. Paulo teve um encontro verdadeiro com Cristo. Aquele homem que era perseguidor dos crentes, aquele homem que consentia na morte de servos de Deus. Ele literalmente teve um encontro poderoso com Deus e ele foi lançado ao chão naquele encontro. E Deus não leva ele à presença de um dos grandes apóstolos, não leva ele até João, não leva ele até Pedro, mas leva um simples discípulo para que esse simples discípulo cuidasse de Paulo. E ele teve que ser humilde para aprender, não com um dos grandes apóstolos, mas com um pequeno servo de Deus. Ele teve que se submeter. Ele teve que aprender o que era depender de Deus e só de Deus. Aquele que deseja o ministério de Deus precisa aprender a depender apenas do ministério, da ministração de Deus ao seu coração. Embora ele precise sim de apoio de outros irmãos, ele precisa sim do ensino de outras pessoas, mas é na intimidade do seu coração que Deus se revela a ele. E assim deve ser. Jamais se garantir, jamais se sentir capaz de ser sozinho possível fazer alguma coisa de valor. E essa humildade e dependência de Deus é que trouxe sobre a vida de Paulo a aprovação para que ele pudesse ser fiel ao ministério de Deus. Tudo que a gente fizer, qualquer coisa que você fizer, busque a aprovação não de homens, mas de Deus. E talvez a aprovação dos homens venha fácil. Talvez você possa fazer uma boa exposição com uma boa oratória e de repente, ao fim, alguém falar assim: nossa, o sermão foi maravilhoso. Mas a pergunta é: o que mudou a sua vida? Talvez ninguém venha até você no fim do culto e fale assim: esse sermão foi uma bênção na minha vida, irmão. E talvez você encontre assim e fale assim: poxa, acho que hoje não fui bem. Mas aí durante a semana, né, Mateus, as pessoas falam assim: poxa, aquela palavra, eu estava numa situação assim, 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 e Deus agiu através daquela palavra de uma maneira, né, e o pregador mesmo não se sentiu, falou assim: poxa vida, eu acho que não consegui atingir o meu objetivo, eu acho que não deu certo, eu acho que a minha preparação não foi suficiente. Não, não é a sua preparação, é a palavra de Deus que não volta vazia, e ela sai dos nossos lábios, e talvez a gente pense assim: ah, mas não vai encontrar acolhida. Deus sabe por que nós estamos abrindo a boca, e sabe por que e a quem nós estamos falando, e talvez eu não saiba hoje para quem que eu estou falando. Embora eu esteja vendo aqui um grupo de pessoas que estão atentas ouvindo o que eu estou falando, mas Deus vai falar de uma maneira diferente a cada um de nós. Primeiro a mim que estava preparando a palavra, e depois a cada um de nós Deus está falando nessa noite. E cada coisa que está sendo pronunciado, que é a palavra de Deus, vai encontrar no seu coração a acolhida necessária. Paulo não vendeu o Evangelho.
Nosso propósito não é agradar as pessoas, mas a Deus, que examina as intenções de nosso coração. Como bem sabem, nunca tentamos conquistá-los com bajulação, e Deus é nossa testemunha de que não agimos motivados por ganância. Qual é a motivação para você pregar o Evangelho? Qual é a motivação para você servir a Deus? Porque muitas vezes alguém pode pensar assim, está falando de pastor ser ganancioso porque, né, de repente ser contratado por uma igreja grande, ter um bom salário, ter uma boa condição. Mas será que eu, membro comum da igreja, que não tem pretensão de ser assalariado de igreja, não tem pretensão de viver de igreja, será que também não estou servindo a Deus numa posição de troca? Será que eu não estou servindo a Deus pensando assim, se eu ajudar, se eu trabalhar no ministério da igreja, Deus vai olhar para mim de uma maneira diferente, e Deus vai se obrigar a abençoar minhas finanças, abençoar meu casamento, abençoar meu trabalho? Será que não há no meu coração e no seu coração uma moeda de troca, de pensar assim, se eu ajudar na igreja, se eu trabalhar em departamento infantil da igreja, ou seja lá o que for, será que Deus vai olhar para mim e vai me dar alguma coisa diferente por causa do meu esforço? Jamais pense assim, irmão. Perguntaram para Jesus assim, o que é fazer a obra de Deus? Como fazer a obra de Deus? E Jesus disse assim, a obra de Deus é você crer naquele que Deus enviou. Você já está fazendo a obra de Deus em crer. O demais é só extensão disso. Certa vez um sapateiro perguntou para Lutero, Lutero, como eu faço para servir melhor a Deus? E Lutero olhou para o sapateiro de repente pensando assim, vai para o seminário. Talvez o sapateiro tenha pensado nisso, vai para o seminário. Lutero olhou para ele e faça melhores sapatos e venda por um preço digno, por um preço justo. Você glorifica a Deus lá no seu trabalho sendo honesto. Você glorifica a Deus não sendo um morcego no seu trabalho, porque você está ganhando salário, e o salário que você está ganhando é para você cumprir a jornada de trabalho. Você glorifica a Deus sendo patrão e pagando um salário justo ao seu empregado. Você glorifica a Deus sendo um marido que respeita a sua esposa. Você glorifica a Deus sendo uma esposa que respeita o seu marido. Adolescentes, que só tem uma aqui hoje no momento, então é para ela mesmo, infelizmente, né? Miguel estava no cantinho, quietinho lá. Então, você glorifica a Deus sendo submisso ao seu pai e sua mãe. Isso é glória para Deus. É uma vida que glorifica a Deus. Você sendo submisso ao seu pai e sua mãe, você está glorificando a Deus. Mas por outro lado, também os pais glorificam a Deus, não causando a ira dos seus filhos. Isso é viver para a glória de Deus. Ele continua dizendo, quanto ao reconhecimento humano, nunca o buscamos de vocês e de nenhum outro. Paulo, se fosse buscar o reconhecimento humano, seria o mais infeliz dos homens. Você lê as cartas de Paulo e você vê que as igrejas que ele plantou foram as igrejas que mais deram dor de cabeça para ele. As igrejas que ele foi lá e cuidou foram as igrejas que mais tiveram grupinhos dizendo assim, eu sou de Paulo, eu sou de Pedro, eu sou de Cefas, eu sou de Cristo e eu não sou de ninguém. Grupinhos ali que se dividiam e diziam assim, não, mas porque fulano, Apolo me batizou. E Pedro fala assim, ainda bem que eu não batizei ninguém. Por quê? Porque as próprias igrejas que ele trabalhou, que ele ensinou, que ele preparou, quando ele sai, se eu não me engano, de Éfeso, ele fala assim, quando eu sair daqui, lobos devoradores vão entrar no meio de vocês. Ele sabia que ele estava fazendo um bom trabalho, mas era só os apóstolos saírem que falsos mestres entrariam e tentariam roubar aquilo que foi ensinado. Então, se ele buscasse reconhecimento humano do trabalho que ele fazia, ele seria um dos mais infelizes dos homens. João 21, 15 a 17 diz assim, depois de comerem, Jesus perguntou a Simão Pedro, Simão, filho de João, você me ama realmente mais do que esses? E disse ele, sim, Senhor, tu sabes que te amo. E Jesus disse, cuida dos meus cordeiros. Novamente Jesus disse, Simão, filho de João, você realmente me ama? E ele respondeu, sim, Senhor, tu sabes que te amo. E disse Jesus,
pastorei as minhas ovelhas. Pela terceira vez ele disse: Simão, filho de João, você me ama? E Pedro ficou magoado por Jesus ter lhe perguntado pela terceira vez: você me ama? E ele disse: Senhor, tu sabes todas as coisas, você sabe que eu te amo. E Jesus disse: alimente as minhas ovelhas. 3 aspectos que Jesus fala para Pedro aqui sobre o que é o ministério da pregação, o ministério do ensino, o ministério da palavra, o ministério de um pastor: cuidar, pastorear e alimentar ovelhas. O pastor alimenta através do púlpito. O pastor cuida através do aconselhamento. O pastor pastoreia quando ele tira do buraco e resgata. Não é assim que o pastor de ovelha faz, né? A ovelha, as 99 estão no aprisco, ele contando 1, 2, 3, 4, 99, eram 100. Ele cerca o aprisco, né, direitinho lá, coloca lá a cerca, vê se está tudo fechadinho. Bem, agora eu vou procurar essa ovelha. Ele poderia olhar para as 99 e falar assim: se eu sair daqui, as 99, pode se perder alguma. Uma que já deu por perdida, ainda sobrou 99. Tem igreja por aí dizendo assim: a mesma porta de entrada é a porta de saída. Sai 1, entra 10. Essa pessoa só está olhando número. Ela não está olhando alma, não está olhando pessoa, não está olhando aquele pelo qual Jesus deu a vida, não está olhando aquele pelo qual o sangue de Jesus foi derramado. O pastoreio não é só chegar aqui no domingo e olhar e falar assim: que beleza, hoje tem 40 pessoas na igreja. Não contei, não sei. Tá beleza, estão praticamente todas as cadeiras ocupadas. Se as crianças voltarem para cá, ocupou todas as cadeiras, tá beleza, tá sob controle, tá tudo certo. Mas é aquele olhar assim: cadê o irmão Miqueias, que não está no culto porque imaginou que a gente ia cantar parabéns para ele hoje? E talvez você possa estar olhando a sua volta aqui e dando falta de irmãos nessa noite. E talvez a sua atitude de ajudar o pastoreio é amanhã mandar uma mensagem para o irmão e falar assim: irmão, você está bem? Por que você não veio? Você precisa de alguma coisa? Você está bem? O que aconteceu? Não, está tudo bem, irmão. Estava cansado, eu tive uma dificuldade, eu tive um problema. Tá bom, meu irmão, Deus te abençoe. Talvez a atitude de pastoreio não deva ser só do pastor da igreja, mas de toda a comunidade ajudar o pastor no pastoreio, para que não seja pesado. Aleluia, brinquei pelo Mateus. Jesus é o bom pastor que dá a vida pelas ovelhas. Quando Paulo fala no primeiro capítulo que vocês foram meus imitadores e imitadores de Cristo, em quem Paulo aprendeu a ser pastor? Jesus disse: eu sou o bom pastor, e o bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas. E Paulo sabia que Cristo realmente deu a vida pelas suas ovelhas, tanto aquelas que estavam presentes quando ele estava vivo aqui na terra, quanto as ovelhas que ele vem cuidando e tratando desde então até a consumação dos séculos. Jesus tem sido o bom pastor que deu a vida antecipadamente pelas ovelhas. Jesus deu a vida por mim e por você lá atrás. Ele sabia que você seria ovelha dele. E lá atrás, ele derramou sangue por você e por mim. O bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Cristo é o bom pastor que dá a vida pelas ovelhas. E Paulo olhou para Jesus como modelo de um bom pastor que dá a vida pelas ovelhas e deu a vida pelas ovelhas. Paulo, mais do que entregou a sua vida com sofrimentos, com castigos, com angústias, com naufrágios, com dores, com fome, Paulo deu a vida pelas ovelhas. E as pessoas em Tessalônica viram quando Paulo chegou ali e olharam para Paulo, talvez ainda cansado de toda aquela situação que ele tinha passado em Filipos. Ele não andava de avião, jatinho, helicóptero. Ele pegava estradas romanas, sujeitas a todo tipo de perigos.
para ir de cidade em cidade a pé pregar o Evangelho. E nessa cidade, especificamente, ele plantando a igreja, ele resolveu não ser pesado a ninguém e construía tendas para o seu próprio sustento. E ele disse que dia e noite ele trabalhava, ao mesmo tempo evangelizando, e ao mesmo tempo cuidando das ovelhas que haviam sido salvas, e ao mesmo tempo trazendo o seu próprio sustento para não ser pesado. Isso era o pastor Paulo, dando a vida pelas suas ovelhas. Jesus é o bom pastor que dá a vida pelas ovelhas. Não espere menos dos pastores, que ele ordena cuidar das suas ovelhas. Da mesma forma que ele disse para Pedro: tu me amas, então cuida, apacente e alimente as minhas ovelhas. Ele diz hoje para os pastores e líderes: cuide, pastoreie e alimente as ovelhas de Cristo. Um texto que me ajudou muito há um tempo atrás, porque eu fiquei alguns anos desigrejado. E tinha gente até que me via como líder de desigrejado. E assim, numa crise de vocacional, eu falei assim: será que realmente eu tenho chamado pastoral? Aí, eu me deparei com um texto de John Piper. Tem gente que fala assim: e tá mudando, tá lendo John Piper? Está mudando. E esse texto, na lição da célula da terça-feira, está o link. Então, quando a Arieta postar lá. Então, John Piper fala sobre o chamado pastoral, algumas características. Primeira pergunta: eu amo Jesus acima do dinheiro? Jesus Cristo é valioso o suficiente para que você comercialize sua preciosa palavra? Paulo, em 2 Coríntios 2,17, diz assim, faz o alerta: nós não somos como muitas pessoas que entregam a mensagem de Deus como se estivesse fazendo um negócio qualquer. Então a primeira condição que John Piper colocou aqui para alguém que deseja ver se tem vocação pastoral: qual é a minha motivação? É financeira? Se a minha motivação para pregar a palavra de Deus, para ir para o ministério no ministério eu vou ganhar mais do que trabalhar lá com a minha lojinha lá no bairro de São Geraldo, minha motivação já está errada. Primeira motivação errada. Eu vou ser, a segunda condição, eu vou ser real e íntegro. Deixa eu olhar para o relógio, né? O tempo está passando. Eu vou falar com sinceridade, estou preparado para falar o que realmente penso, estou pronto para renunciar a toda vergonha, a toda pretensão e abrir mão de criar aparências irreais. Eu vou ser verdadeiro. Será que eu vou vir para cá ser um personagem? Será que eu serei aquele que, quando pega o microfone, a unção desce sobre mim aqui, e eu tenho assim uma incorporação do Espírito Santo, e agora eu sou o bam. Aí quando eu tiro o paletó, não dá certo, porque eu estou vivendo um personagem. Será que eu sou o mesmo que está aqui na frente amanhã, quando você for lá me visitar na loja? Será que eu sou o mesmo quando você ligar para mim durante a semana e precisar da minha ajuda? Será que eu sou o mesmo? Ou será que eu sou um personagem que estou aqui hoje diante de você, tentando ganhar a sua confiança e o seu aplauso? Um pastor precisa ser real e íntegro. Terceira coisa que ele coloca: eu vou falar a palavra de Deus. Eu vou falar o que Deus mandar como alguém que representa Deus, ou vou ter consciência de que a autoridade é da palavra dele e não vem das minhas palavras. Eu vou viver a sabedoria dele e o poder dele, e não pela minha sabedoria e o meu poder. Será que eu me coloco submisso a Deus quando eu venho para esse lugar, sabendo que cada palavra que eu estou falando para você nessa noite eu serei julgado por ela? Porque cada palavra que eu estou pronunciando nessa noite, e por isso talvez eu tenha dito assim, é a palavra que eu não queria dar. Porque eu estou olhando para mim como alguém que Deus deu um dom de estar aqui trazendo a palavra para você nessa noite. Mas ao mesmo tempo eu estou me colocando numa posição de juízo, dizendo: cada palavra que você está falando é para você também. Cada palavra que você está pronunciando nessa noite também eu vou exigir naquele dia
que você haja segundo aquilo que você ensinou para a igreja. Então há uma grande responsabilidade. Terceira coisa que ele colocou: eu vou temer a Deus e não os homens. Eu vou falar na presença de Deus. O que quer dizer que estou ciente que vou prestar contas a Deus e serei julgado por Deus e não por homens? Eu vou ter a consciência de que apenas a Deus vou responder por tudo que fizer ou falar. Eu vou lembrar que a única audiência que devo agradar é o próprio Deus e não me preocupar com o que as pessoas vão dizer. Se você se preocupar com as pessoas, você não vai ser um profeta de Deus, você não vai ser alguém que vai pronunciar os oráculos de Deus, não vai dizer aquilo que realmente Deus quer que você diga, porque você vai estar condicionado à avaliação popular, né, e ao fluxo da aprovação das pessoas. E a última coisa: eu encontro tudo que preciso em Jesus Cristo. Finalmente se pergunte: eu vou falar em Jesus Cristo? Eu vou ter minha identidade em Cristo? Eu vou ter minha confiança diante de Deus apenas em Cristo? Autossuficiência e ministério aprovado por Deus não combinam. A terceira estrofe: com atenção de pai e mãe a cada crente, com carinho, amor e dedicação. Agora, uma família renascente, consolidando sua salvação. No versículos 7 a 11 diz assim: embora como apóstolos de Cristo pudéssemos ter sido um peso, tornamo-nos bondosos entre vocês, como uma mãe que cuida dos próprios filhos, sentindo assim tanta afeição por vocês, decidimos dar-lhes não somente o Evangelho de Deus, mas também a nossa própria vida, porque vocês se tornaram muito amados por nós. Irmãos, certamente vocês se lembram do nosso trabalho esgotante, da nossa fadiga. Trabalhamos noite e dia para não sermos pesados a ninguém, enquanto lhes pregávamos o Evangelho de Deus. Tanto vocês como Deus são testemunhas de como nos portamos de maneira santa, justa e irrepreensível entre vocês, os que creem, pois vocês sabem que tratamos cada um como um pai trata a seus filhos. A visão de família que Paulo estava implantando naquele lugar, a visão de que ele estava pastoreando como um pai educa seus filhos, ensina seus filhos, como uma mãe que ama os seus filhos. E talvez você pense assim, quem tem filhos aqui? Muitos, né? Mas a maioria. Já pensou na hipótese de você pegar um caderninho lá, quando a criança nasce? 5 pacotes de fralda. Quanto custa um pacote de fralda hoje? Esquece. Caríssimo. Contabiliza lá. 35. Vacina, né? É. Contabiliza. Leite, caixa de leite, né? Material escolar. Visita ao pediatra. Você anota, né? Faz aquela contabilidade básica. Quando chegar nos 18 anos, você gastou um apartamento com um filho? Muito mais. Muito mais. Depende do filho. Aí você chega para o filho com 18 anos e fala assim: filho, você fez 18 anos, como que a gente vai pagar isso aqui? Vamos parcelar em quantas vezes? 18 anos. Será que é assim que pai e mãe faz com o filho? É ruim. Não deve ser, pelo menos, né? Não vai dizer que nesse mundo louco de hoje não tem. E Paulo estava dizendo assim: da mesma forma que um pai educa seu filho e espera apenas respeito, da mesma forma que uma mãe ama o filho e espera apenas que o filho a ame de novo, nada mais do que isso. Paulo não esperava nada mais do que aquilo que ele implantou como o amor de Deus, uma fé dedicada, uma esperança viva, fosse nascente e crescente na vida daquela comunidade. Ele não esperava receber dinheiro, ele não esperava receber aplauso, ele não esperava receber glória humana, ele não esperava receber nada mais, nada menos que aquilo que ele ensinou para aquela igreja seja vivo na vida deles e os ajude a viver uma vida segundo os propósitos de Deus. Por isso, o último ponto: nós somos exortados aqui e agora. Prepara-te, seu reino não demora. Então, diante de tudo isso que Paulo fala, olha,
Vocês são meus imitadores, como eu sou de Cristo. Vocês têm demonstrado uma fé operante. Vocês têm mostrado uma esperança viva. Vocês têm mostrado um amor sacrificial. Permaneça nisso, porque haverá um momento em que Cristo vai voltar. E não basta vocês terem essa fé viva, não adianta vocês terem essa esperança viva, não adianta vocês terem esse amor hoje. Porque uma maratona se constrói não apenas de uma corrida de 100 metros. Nós somos chamados na fé a não ter uma corrida de 100 metros. Corrida de 100 metros, o cara dá aquele estalo e vai. Com tudo. Ele pode botar o coração para fora no pulmão, mas ele cruzou a linha dos 100 metros, está feito. Agora, o que é uma maratona? Não adianta sair correndo igual um desesperado que você vai morrer no meio do caminho. É passo a passo, resistindo a cada passo. A fé cristã não é uma corrida de 100 metros. A fé cristã é uma maratona. Nós somos desafiados a correr uma maratona com Cristo. E da mesma forma que aquele que talvez não chegue em primeiro lugar, mas se desafia a correr uma maratona, ele se dá satisfeito por cruzar a linha. Talvez você não seja no reino de Deus aquele que chega em primeiro lugar na linha, mas você precisa se cadenciar e se preparar para chegar ao fim da corrida. Você precisa viver não uma fé de espetáculos e de uma grande explosão. Tem muita gente que tem entendido isso de uma forma errada. Hoje eu estou com muita fé. Mas aí daqui a pouco você encontra essa pessoa não crê em mais nada. Mas às vezes aquele irmãozinho, tranquilo, calmo, que você fala assim, como que você está? Estou bem, meu irmão. Está caminhando, estou caminhando. Está indo, estou indo. Está difícil? Está. Mas eu estou indo, irmão. Estou indo. Passo a passo. Dia a dia. Momento a momento. Cada dia se esforçando. Prepara-te. Seu reino não demora. Você vai cruzar a linha se você permanecer fiel. 1 Tessalonicenses 2,12. Aconselhamos, incentivamos e insistimos para que vivam de modo que Deus considere digno, pois Ele os chamou para terem parte em seu reino e sua glória. Vou ler um último texto, que é Filipenses 3:12 a 17, depois 3:20 a 21, que diz assim: não estou dizendo que já obtive tudo isso que já alcancei, a perfeição, mas consigo a fim de conquistar essa perfeição, mas prossigo a fim de conquistar essa perfeição para a qual Cristo Jesus me conquistou. Não, amados irmãos, não alcancei, mas concentro todos os meus esforços nisso, esquecendo-me do passado e olhando para o que está adiante. Prossigo para o fim da corrida, a fim de receber o prêmio celestial para o qual Deus nos chamou em Cristo Jesus. Todos nós que alcançamos a maturidade devemos concordar quanto a essas coisas. Se discordam em algum ponto, confio que Deus os esclarecerá para vocês. Contudo, devemos prosseguir de maneira coerente com a qual já alcançamos. Irmãos, sejam meus imitadores e aprendam com aqueles que seguem nosso exemplo. Ainda no versículo 20 a 21. Nossa cidadania, no entanto, vem do céu, e de lá aguardamos ansiosamente a volta do Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Ele tomará nosso frágil corpo mortal e o transformará num corpo glorioso, como o dele, usando o mesmo poder com o qual submeterá todas as coisas a seu domínio. A esperança viva no reino de Deus era e é a motivação para uma vida que glorifica a Deus. Está difícil, irmão? Olha para a vinda de Jesus. Olha que as suas fragilidades, as minhas fragilidades, aquilo que hoje está difícil para mim e para você, com a vinda de Cristo, Ele vai transformar esse corpo que hoje te dificulta tanto ser fiel a Deus, num corpo semelhante ao dele. E você vai viver com um final feliz com Cristo para sempre na eternidade. Se coloca de pé, nós vamos estar orando nesse momento. Feche seus olhos. Senhor, nessa noite,
nós olhamos pessoas que deram a vida pelo teu evangelho. Olhamos não para idolatrá-los, não para ter eles como algo que nós possamos interceder ou buscar alguma resposta. Nós olhamos como irmãos que venceram, como irmãos como Paulo, como Silas, como Timóteo, como Pedro, João e tantos outros que nós encontramos nas páginas da Bíblia. E talvez a gente olhe para essas pessoas e olhe em um patamar espiritual, Deus, que parece inalcançável para nós. Mas quando nós olhamos para essas pessoas, vemos que tiveram lutas e fragilidades assim como nós. Que tiveram momentos em Deus que a tristeza atacou seu coração, que angústias e dores chegaram até suas vidas. Mas o Senhor foi fiel e fez com que perseverassem até o fim e foram salvos. Dá-nos essa fé perseverante, Deus. Dá-nos essa fé. E eu sei que Tu está nos dando essa fé, que vai fazer com que possamos perseverar até o fim. Seja o Senhor vindo para buscar a sua igreja, ou mesmo indo ao encontro do Senhor. Que nessa noite possamos olhar os exemplos dessas pessoas e olhar não para elas, mas para Cristo, que é o autor e consumador da fé. Que Cristo, que foi o tudo para Paulo, seja o tudo para mim e para você nessa noite, em nome de Jesus. A coisa que eu consigo cantar é: se Tu olhar, Senhor, pra dentro de mim, nada encontro.